No vídeo anterior, que você pode acessá-lo clicando no card que aparece aqui em cima, vocês aprenderam sobre os sistemas de unidades, diferenças entre unidades básicas e derivadas, unidades do Sistema Americano de Engenharia, seus fatores de conversão e prefixos. Eu sou o professor Carlos Alfredo e nesse quarto vídeo da série iremos aprender a realizar a conversão de unidade. Vamos nessa? Então solta a vinheta! Converter unidades é algo imprescindível para todos os engenheiros. Não apenas os engenheiros químicos, mas também mecânicos, eletricistas, civis e outros. Porém, é bem comum encontrar estudantes que possuem dificuldades nesse procedimento, tanto calouros quanto veteranos. Uma das maneiras mais comuns de se converter unidades, que você deve ter aprendido em tempos de escola, é utilizando a famosa regra de 3. Vamos um exemplo. Um mol equivale a 58,44 gramas, massa molar do cloreto de sódio. Quantos gramas corresponde a 0,3 mol dessa molécula? É uma regra diretamente proporcional, é só multiplicar cruzado. Nesse caso, tá bem tranquilo. Tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável. Porém, há casos em que a conversão é mais demorada e também mais complicada. Vejam esses exemplos. Quantos segundos há em 2 anos e meio? E num segundo caso, se eu tenho a constante universal dos gases 0082 atm litro por mol Kelvin, qual é o valor correspondente a atm pé cúbico por libra-mol graus Rankine? Até é possível de fazer por regra de 3. Mentira! Porém o cálculo vai ficar bem mais extenso e muito mais confuso. O método de conversão que irei explicar para vocês é chamado de análise dimensional, que tem lugares que chamam de equação dimensional e o pessoal da engenharia chama de regra do chiqueirinho. Nesse procedimento, iremos multiplicar os valores a serem convertidos por razões denominadas fatores de conversão. Vamos analisar uns conceitos iniciais. 1. Um número não se altera se o multiplicarmos por uma fração equivalente a 1. Por exemplo, se nós pegarmos o número 2 e multiplicarmos por 3 sobre 3, que é uma fração que equivale a 1, o resultado continua sendo 2. O número também não vai se alterar se a gente multiplicar ele por uma série de frações equivalentes a 1. Então, pegando o mesmo número 2, multiplicando por 3 sobre 3, 4 sobre 4, 7 sobre 7, continua dando 2. Todas essas frações são equivalentes a 1. E que iremos colocar no lugar dessas frações equivalentes a 1 para conversão? Isso se chama fator unitário, que é uma fração em que o numerador é equivalente ao denominador e é determinado pela relação entre duas unidades equivalentes de uma mesma grandeza. Por exemplo, todos nós sabemos que 1 hora equivale a 60 minutos. Portanto, podemos montar 2 fatores unitários com essa informação. 1 hora sobre 60 minutos, que é igual a 60 minutos sobre 1 hora. Se multiplicarmos um número por 1 ou mais fatores unitários, iremos obter um valor equivalente ao inicial. Um outro exemplo para metros é que 1 km equivale a 1000 metros. Podemos montar 2 fatores unitários, 1 km sobre 1000 metros ou 1000 metros sobre 1 km. Se multiplicarmos um número por 1 ou mais fatores unitários, obtém-se o valor equivalente ao inicial. Por exemplo, vamos converter então 12 km para metro. Eu vou multiplicar esse número por um fator unitário. Eu quero que na resposta final fique em metros e temos que ter quilômetros embaixo para cancelar. O fator unitário entre metros e quilômetros pode ser um dos 2 fatores que está aparecendo lá em cima. Porém, como eu quero que a resposta final termine em metros, eu vou escolher o segundo fator, 1000 metros sobre 1 km. Colocando ele dessa maneira, multiplicando 12 km,
eu consigo cancelar as unidades de quilômetro e faço a conta. 12 vezes 1000 e divido por 1. Vai chegar no resultado de 12.000 metros. O que isso quer dizer? Que 12 quilômetros é equivalente a 12.000 metros. Com essa ideia na cabeça, vamos ver como funcionam as conversões de unidades prefixadas, ou seja, que a variação ocorra apenas no prefixo. Caso vocês não se recordem sobre os prefixos, deem uma olhada no vídeo anterior. Vamos dar um exemplo, para converter 15 km em centímetros. Portanto, vamos ter 15 km vezes o fator unitário. Eu quero que a resposta final seja em centímetros e o quilômetros vem no denominador para poder cancelar com a unidade original. Agora, para a montagem desse fator, colocar os valores correspondentes, vamos fazer um recorte na tabela de prefixos. Nela, podemos ver que o prefixo quilo corresponde a 10 ao cubo e o prefixo centi corresponde a 10 na menos 2. Eu vou passar uma dica que eu uso para evitar confusões quanto ao sinal de expoente na hora de montar o fator unitário. 1. Você vai montar o fator unitário indo da unidade de maior grandeza para de menor grandeza, para que resulte em expoentes positivos. E do lado da unidade de maior grandeza, você vai colocar o número 1. Então vamos fazer isso primeiro. Entre centi e quilo, o prefixo de maior grandeza é quilo. Coloquei o número 1 do lado dele. Depois, vamos calcular a variação, como se fosse um delta, entre os expoentes. Então você vai pegar o expoente maior e subtrair o expoente menor. No nosso caso, 3 menos 2 igual a 5. Esse resultado vai ser a potência a ser colocada do lado da outra unidade. No nosso exemplo, iremos colocar 10 elevado na quinta do lado do centímetro. Feito isso, temos um fator unitário 10 na quinta centímetro por 1 quilômetro. E por último, vocês vão fazer a multiplicação entre o valor a ser convertido e o fator ou os fatores unitários, cancelando as unidades, como na multiplicação. Então temos ali 15 km vezes 10 na quinta centímetro por 1 km. Corta quilômetro com quilômetro e realiza-se a conta. 15 vezes 10 elevado na quinta. O resultado fica 1,5 vezes 10 na sexta centímetros. Vamos agora para um exemplo. Realizar a seguinte conversão de 15 mg para quilograma. Portanto, temos 15 mg vezes... Eu quero que a resposta final termine em quilograma. E para cancelar com a unidade de baixo, vem o miligrama aqui embaixo. É uma diferença apenas no prefixo. Então tem que recordar na tabelinha que o prefixo quilo vale 10 na 3. Prefixo mili equivale a 10 na menos 3. Então, primeiro, quem que é o prefixo maior é o quilo. Então, do lado do quilograma, eu vou colocar o número 1. E daí eu vou fazer a pergunta, 1 quilograma equivale a quantos miligramas? Aí nós podemos fazer o delta, Expoente maior, que no caso é 3, menos expoente menor, que é menos 3. Isso vai dar igual a 6, ou seja, 1 quilograma vale 10 na sexta miligrama. Por fim, basta cancelar as unidades de miligrama e fazer a conta. 15 vezes 1 dividido por 10 na sexta. Então isso vai fechar. Fica 15 vezes 10 na menos 6. Porém, deixando com apenas uma casa antes da vírgula, vamos ter 1,5 vezes 10 na menos 5 quilogramas.
Agora vamos ver como fazer a conversão de unidades quando se tem expoente nas mesmas. O procedimento é o mesmo, porém, antes de multiplicar o número pelo fator unitário, deve-se elevar o mesmo pelo mesmo expoente das unidades. Vamos ver um exemplo de converter 5 newtons por metro cúbico para newton por milímetro cúbico. A dica é verificar primeiro qual é o fator de conversão entre as unidades sem os expoentes, para depois de montar o fator unitário, você vai elevar todo ele ao expoente das unidades. Nesse caso, temos newton por metro quadrado. Eu quero que fique milímetro quadrado embaixo. Então, milímetro quadrado no denominador, e para cancelar o metro quadrado, eu coloco na posição oposta. Então, o metro quadrado está em cima. Como que fica o fator unitário? Esquece os expoentes por enquanto. Veja a relação entre metro e milímetro. Porém, nós sabemos que 1 metro equivale a 1000 milímetros, ou seja, 10 ao cubo. Então, primeiro monta esse fator, ignorando a questão do expoente, como se fosse a unidade sem expoente. Depois disso, você pega esse fator unitário e eleva ao quadrado. Quando você fizer isso, aí sim você pode fazer o cancelamento das unidades. Como no nosso caso, vai cancelar metro quadrado com metro quadrado. Portanto, vai ficar 5 vezes 1, que dá 5, e dividido por 10 ao cubo ao quadrado, que vai ser igual a 10 na sexta. Com isso, o resultado vai ser de 5 vezes 10 na menos 6 newton por milímetro quadrado. Vamos agora fazer a conversão de 3 decímetros cúbicos para centímetros cúbicos. Portanto, escrevemos 3 decímetros cúbicos vezes, e montamos aqui o fator unitário. Eu quero que a resposta final termine em centímetros cúbicos, e para cancelar decímetros cúbicos no denominador. Também a diferença de prefixos, então temos que recordar quanto que vale cada um deles. Prefixo dec é igual a 10 na menos 1. Prefixo cent é igual a 10 na menos 2. Mesmo procedimento. Quem é o maior é o 10 na menos 1, o dec. Então, vou colocar o número 1 do lado dele. E a primeira pergunta é: 1 decímetro tem quantos centímetros? Podemos fazer aquele esquema do delta. Expoente maior, que no caso é menos 1, menos expoente menor, que é menos 2. Isso dá 1. Quer dizer que 1 decímetro equivale a 10 centímetros. Eu vou colocar aqui o expoente 1 só para enfatizar. Feito isso, como as unidades são cúbicas elevadas ao cubo, eu pego o fator unitário e elevo ao cubo. Aí sim, cancelamos as unidades, decímetro cúbico com decímetro cúbico, e realizamos a conta. Nesse caso, 3 decímetros cúbicos equivale a 3 vezes 10 ao cubo centímetros cúbicos. Continuando a falar sobre unidades de volume, é bom ter ciência da conversão de unidades baseadas em litro. Considerem esses principais fatores de conversão. 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Esse fator vocês podem fazer uma analogia com uma caixa d'água residencial, que é desse tamanho. 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro e 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml. E para a conversão de unidades envolvendo o Sistema Americano de Engenharia, deve-se empregar os fatores de conversão, sendo que alguns deles foram apresentados no último vídeo. Dependendo da situação, pode ser necessário empregar mais de um, caso não se tenha o fator de conversão direto. No exemplo, vamos converter 4 pés para centímetros. A dica: monte o fator unitário empregando exatamente os valores que vocês vão encontrar lá nos fatores. E são os números que se encontram do lado de cada unidade. Queremos converter 4 pés para centímetros. Colocamos os 4 pés vezes fator unitário. De acordo com a tabela de fatores de conversão, temos que 1 metro
equivale a 3,281 pés. Logo, na montagem do fator unitário, coloca-se pés no denominador, para poder cancelar a unidade, e metros no numerador. E os valores são colocados do lado de suas respectivas unidades. Ou seja, coloco o número 1 do lado do metro e 3,281 do lado do pé. Ao se cancelar as unidades de pé, a resposta vai dar em metro. Porém, você quer chegar em centímetro. Por isso, coloca-se mais um fator unitário multiplicando. No segundo fator, vamos colocar centímetros no numerador, para ficar na resposta final, e metros no denominador, para cancelar a unidade que temos até o momento. Como agora é diferença apenas de prefixos, segue a regra anterior. Primeiramente, verifica-se quem é a maior unidade entre metros e centímetros, no caso é o metro, e colocamos o número 1 do lado. Aí calculamos o delta para ver o expoente, coloca na base 10, que fica do lado do centímetro. No caso do metro, é uma unidade que não tem prefixo, portanto a sua potência na hora de calcular o delta é igual a 10 elevado na zero. Centímetro tem o prefixo cent, de potência 10 na menos 2. Logo, 0 menos 2 é igual a 2. Portanto, 1 metro equivale a 10 ao quadrado centímetros. Feito isso, basta cancelar as unidades de metro e fazer o cálculo. Portanto, vai ficar 4 dividido por 3,281 vezes 10 ao quadrado. Isso dá 121,91 centímetros. Vamos para mais um exemplo. Converter 15 kg para libra-massa. Portanto, temos aqui 15 kg vezes. E vamos colocar o fator unitário. Iremos consultar as tabelas de conversão e podemos observar que tem um fator direto entre eles, que 1 kg equivale a 2,2046 libra-massa. Portanto, eu quero que a resposta final termine em libra-massa. E para cancelar quilograma, coloco o posto no denominador. Do lado do quilograma eu coloco o número 1. E do lado da libra, 2,2046. Podemos cancelar daí quilograma, quilograma e fazer a conta. 15 vezes 2,2046 é igual a 33,069 libra-massa. E com isso, chegamos ao final da nossa quarta videoaula. No próximo vídeo, iremos aprender sobre a constante GC, portanto, continue acompanhando. Se você gostou desse vídeo, então, por favor, deixe um like, coloque um elogio, uma sugestão, uma crítica nos comentários e não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para receber os próximos conteúdos. Muito obrigado a todos e até mais!